Ei, meus amigos e minhas amigas, estou trazendo a vocês, além de algumas notícias, também o debate que houve ontem sobre a presidência dos Estados Unidos. Foi entre o Joe Biden e o ex-presidente Donald Trump e futuro candidato à presidência. Os democratas, que é da atual situação, não gostaram nada do desenvolvimento do Joe Biden nesse discurso, e eles estão pensando que até pela sua idade avançada, as suas atitudes tomadas, talvez ele possa até não ser o candidato. Mas vejam algumas partes que trouxemos aí desse debate que houve nesta quinta-feira, no dia 27. Bom, eu fiz 2 testes cognitivos e tirei nota máxima. Ele não fez nenhum, queria que ele fizesse pelo menos um. Passa pelas primeiras 5 perguntas, acho que não ia conseguir, mas eu fiz 2 testes cognitivos, faço exames físicos todo ano. E, claro, a gente bate na madeira, eu tenho uma saúde muito boa. Eu acabei de ganhar 2 campeonatos de golfe. 2. Para fazer isso, você precisa ser bem inteligente, tá bem esperto e jogar a bola bem longe. Ele não consegue nem 60 metros. Eu já desafiei, ele não consegue. Então eu acho que eu estou muito bem. Eu sinto que estou na mesma forma que eu tinha 25, 30 anos atrás, talvez até um pouco mais leve, mas em forma tão boa quanto estava alguns anos atrás, me sinto do mesmo jeito. Mas eu estava disposto a fazer um teste cognitivo. E eu fiz e tirei nota máxima. Dr. Jackson, excelente. E fiz um outro com outro médico. Um dos médicos disse que nunca viu ninguém ter uma nota alta. Obrigado. Presidente Biden. Olha o peso dele comparado com a altura dele. Bom, de qualquer forma, olha o que ele fala que ele é e olha de fato o que ele é. Eu tive a minha dificuldade quando eu era vice-presidente. Independente de por quem estaríamos torcendo, vejam bem, ele realmente não coordena as suas ideias e as suas palavras. Esse gesto que ele fez aí é uma demonstração disso que estamos comentando. Dealing with everything we have to do with, look, if we finally beat Medicare. Thank you, President Biden. President Trump? Nesse final aí, se vocês entenderam alguma coisa que ele quis dizer, eu não entendi. E acredito que poucas pessoas tenham entendido, mesmo que tenha sido em inglês. Mas até a Globo já está, que muito torce pelo Biden, já o está criticando e reconhecendo, pelo menos no debate, a vitória do Donald Trump. Vejam aí, já estão se rendendo. Guga Chakras, esse comentarista aí, inimigo do Bolsonaro e ferrenho crítico, está se rendendo. Catastrófica do Joe Biden, para dizer o mínimo, que gera até questionamentos sobre a capacidade de ele continuar na corrida eleitoral. O Trump foi o Trump de sempre, falando uma série de inverdades, mas demonstrando... E continuamos com um outro comentarista da Globo, o Jorge Pontual. Vejam aí o que ele falou. O Biden tinha uma única tarefa nesse debate, única, que era provar que ele não está senil, e ele fracassou. Ele não conseguiu. Ao contrário, ele deu a pior performance que ele já deu até agora. A Sandra lembrou o discurso do Estado da União, onde ele brilhou. Ele estava super ágil, ele estava cheio de energia, ele falou muito bem, ele deu um show. Desde então, ele tem mostrado em várias situações que ele está claudicante, que ele está com dificuldade de falar, mas parecia que era uma coisa que podia ser só uma impressão. Mas hoje, em 1h30, foi uma tortura assistir o Biden, porque ele ficava de boca aberta, olhando para o Trump,
ele estava completamente perdido, o olhar perdido. Ele começava a falar e se perdia. Ele tinha 2 minutos para falar, depois de 1 minuto ele calava a boca. A mediadora tinha que dizer, mas você tem mais 45 segundos, você tem mais 40 segundos. Aí ele tentava falar mais um pouco e não conseguia ser coerente, ele foi incoerente nas respostas. Mesmo que ele tivesse voz, que ele não tinha, a gente não conseguia entender nada que ele estava falando, mesmo que ele tivesse voz, ele não tinha coerência, ele se perdia nas frases, ele não conseguia terminar um raciocínio. Foi uma tortura assistir uma pessoa que, infelizmente, está numa fase da vida em que ele já não tem mais a capacidade cognitiva que ele deveria ter, ele não tem mais, ele está senil. É uma coisa assim tristíssima de assistir, porque ele fez uma presidência nesses 4 anos que muitos consideram muito boa. Ele recuperou a economia americana, tem muita coisa que ele fez que é louvável. Ele conseguiu aprovar bilhões de dólares para recuperar a infraestrutura do país. Ele fez a primeira legislação para enfrentar a mudança climática. Esse governo Biden tem muita coisa a favor, mas o Trump veio com uma narrativa completamente mentirosa, uma narrativa de que o país está nas últimas, de que o país está acabando, de que o Biden destruiu os Estados Unidos, totalmente mentirosa, e o Biden não conseguiu refutar, não conseguiu responder. Mais uma, aí que também defensora e torce pelo Biden, eu digo porque também defensora do presidente Lula, porque o presidente Lula já disse que tem interesse e gostaria e torce pelo Biden, mas eu acredito que eles tenham que mudar a sua posição, porque a coisa está muito ruim. Aí mais uma dessas comentaristas que tem horror do Donald Trump e, consequentemente, aqui no Brasil, do presidente Bolsonaro, de quem ela já criticou e muito. O Biden não conseguia concluir uma linha de raciocínio. Ele teve muita dificuldade de se expressar, ele teve muita dificuldade de projetar a voz, ele gaguejou muito, a gente sabe que ele era gago, que ele conseguiu domar a gagueira dele, mas hoje ele não era um problema apenas de articulação, acho que todos nós concordamos aqui, era um problema de linha de raciocínio. Quem estava assistindo o debate para tentar entender as políticas de cada um dos candidatos não conseguiram entender o que o presidente Biden falou já não. E lembrando que ainda não houve uma convenção para a escolha do candidato ao próximo governo. Não quer dizer que tenha que ser o Biden. Só que os democratas estão numa situação tenebrosa, porque se eles escolherem um novo candidato, primeiro que o Donald Trump cresceria ainda mais, um prazo menor para a propaganda desse provável novo candidato, e também comprovaria de que o Biden fez uma má gestão. Isto lembrando palavras da nossa política aqui no Brasil, em que o presidente Lula disse, se referindo ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que quem está no governo só não consegue a reeleição por pura incompetência. Então transportamos lá para os Estados Unidos essa ideia do presidente Lula. É uma sinuca de bico, como se diz no esporte, né? Mas eu não vou tecer comentários. Eu vou deixar que vocês, com essas imagens que nós mostramos, que comentem, curtam, compartilhem. E se acharem por bem, se inscrevam no nosso canal do YouTube de Pepe Severo, pois temos edições diárias e dos mais variados assuntos.